Olá! Hoje, dentro de gestão da qualidade, vamos falar um pouquinho sobre a abordagem Seis Sigma. Seis Sigma é uma metodologia estruturada para fornecimento de produtos e serviços melhores, mais rapidamente e com custos mais baixos. Para isso, é necessário ter uma base forte de conhecimento em processos para que se reduza a variabilidade dos mesmos. Essa metodologia foi desenvolvida pela Motorola na década de 80. O custo da não qualidade nessa empresa consumia de 5 a 10% do seu faturamento. Então, a partir daí, ela iniciou o desenvolvimento dessa metodologia que demorou 10 anos para ser criada. Já na década de 90, exatamente em 1995, essa metodologia gerou ganhos de bilhões de dólares e ajudou a tornar a GE uma das empresas mais valorizadas no mundo. E a partir daí, ela teve status e reconhecimento para o Seis Sigma. Os objetivos dessa metodologia são redução do tempo de ciclo e de estoque. Então, tempo de ciclo é aquele tempo, relembrando, desde o momento em que chega a matéria-prima na linha da produção até a saída do produto final. Melhoria na satisfação dos clientes, melhoria na produtividade, aumento da capacidade de produção, redução de defeitos e falhas e eliminação de desperdícios. A razão principal para as empresas adotarem a Seis Sigma prende-se com o aumento das margens de lucros. Parte desse propósito é conseguido através da redução contínua da variação nos processos, eliminando defeitos ou falhas nos produtos e serviços. Essa metodologia permite que um dirigente empresarial seja proativo ao invés de reativo com relação às questões de qualidade. A proatividade parte da definição estratégica dos padrões de qualidade baseados em sigmas, ou seja, desvios padrão. Os projetos Seis Sigma seguem duas metodologias compostas de 5 fases cada. São elas: DMAIC, que é usado para projetos focados em melhorar processos de negócios já existentes, e a DMADV, usado para projetos focados em criar novos desenhos de produtos e processos. Aqui podemos ver a primeira delas, que é o DMAIC. Então, o D é de definir, o M de medir, A de analisar, I seria de melhorar, de empowerment, e C seria de controle. Na etapa de definição, são respondidas as perguntas: quem são os clientes e quais suas prioridades? Quais processos devem ser melhorados? Então, aqui, as ferramentas que podem ser utilizadas seriam mapeamento de processo, análise de riscos, identificação de pessoas-chave, as necessidades dos clientes e análise financeira. Depois de definido, deve-se saber como que o processo está se desempenhando e como que está sendo medido. Aqui pode-se utilizar os gráficos de desempenho, análise de Pareto, diagrama espinha de peixe, capacidade de processo, por exemplo. Já na fase da análise, é necessário responder quais as causas mais importantes dos defeitos. Para isso, podemos utilizar ferramentas estatísticas como, por exemplo, testes de hipóteses, gráficos diversos, diagramas explicativos, benchmarking e diagrama de espinha de peixe também. Já na fase de melhoria, devemos responder como remover as causas dos defeitos, por meio de projetos de experimentos, tamanho das amostras, técnicas de simulação e gerenciamento do risco. E na fase de controle, como manter essas melhorias. Podemos utilizar ferramentas como, por exemplo, controle estatístico do processo, análise das possíveis falhas, divulgação de novas ideias, planos de ação, gráficos de controle e também análise financeira. Algumas dessas ferramentas já foram apresentadas para vocês em slides anteriores. Já o DMADV
seria definir, medir, analisar, desenhar e verificar. Então, há mudanças nessas últimas duas etapas aqui, que é o desenhar e verificar. Na definição, é feito a definição de objetivos que sejam consistentes com as demandas dos clientes e com a estratégia da empresa. Aqui pode-se utilizar o mapeamento de processo, análise de risco, identificação de pessoas-chave, necessidades dos clientes e análise financeira. Na medição, é necessário mensurar e identificar características que são críticas para a qualidade, capacidade do produto, capacidade do processo de produção e riscos. Pode ser feito por meio de gráficos de desempenho, análise de Pareto, diagrama espinha de peixe e capacidade do processo. Já na fase de análise, serão analisadas para desenvolver e projetar alternativa, criando um desenho de alto nível e também avaliar as capacidades para selecionar o melhor projeto. Aqui podem ser utilizados o teste de hipóteses, diagramas explicativos, o benchmark e diagrama espinha de peixe. Já na fase de desenho, serão feitos os desenhos dos detalhes, a otimização do projeto e o planejamento e verificação desse desenho, por meio de projetos de produtos e processos, tamanho de amostras, técnicas de simulação e também gerenciamento de risco. E na última etapa, que é a verificação, será verificado se o projeto está coerente, ou seja, executar pilotos do processo, implementar o processo de produto e entregar o proprietário do processo. Aqui pode ser utilizado o controle estatístico do processo, análise das possíveis falhas, divulgar as novas ideias, planos de ação, gráficos de controle e análise financeira. Nessa figura, vocês podem observar a representação Seis Sigma. Então, aqui, ó, a nossa curva da distribuição normal, ó, ela está mais fininha, né? Então, aqui ela está respeitando 6 desvios padrão. Aqui, ó, no que a gente tem em vermelho, 4 desvios e o que a gente tem em cinza, 2 desvios padrão. Aí, aqui a gente tem o limite inferior de um lado, do lado esquerdo, e o limite superior do lado direito. E aqui a média, nós temos lá na ponta a especificação. Aqui, quais são os impactos no desempenho financeiro quando a gente utiliza os 2 sigma, 3, 4, 5 ou 6 sigmas? Então, se a gente utilizar para a qualidade o 2 sigma só na curva de distribuição normal, nós vamos ter 308.537 defeitos para cada 1 milhão de defeitos. Ou seja, nesse caso, 69,15% do que for produzido está conforme as especificações. Aqui, a gente nem tem comentário sobre o custo da não qualidade em relação à porcentagem das vendas. Já quando se utiliza 3 sigma, a porcentagem em conformidade já aumenta de 69,15 para 93,32. E nesse caso, o custo da não qualidade seria de 25% a 40% do valor das vendas. O que significa isso? Que a empresa tem de 25% a 40% dos valores da venda em prejuízo, ou seja, ela não conseguiu vender ou teve que remanufaturar o produto, ou teve desperdício, enfim. Se utiliza-se o 4 sigma, já cai para 6.210 defeitos para cada 1 milhão. E aqui, já aumenta a conformidade de 93,32 para 99,37, quase 38%. E já o custo da não qualidade é de 15 a 25% do valor das vendas. Aqui, né, vocês podem observar para 5 sigma e para 6 sigma, olha, eu tenho 3,4 defeitos para cada 1 milhão de defeitos. Então, eu tenho quase 100% de conformidade. E o custo aqui que eu estou tendo, né, da não qualidade é menor do que 1% do meu valor das vendas. Então, aqui, né, a gente pode verificar a pirâmide, né, quais são as ferramentas que são utilizadas para a quantidade de sigmas que a gente deseja. Então, de 1 a 2 sigmas, a gente utiliza o senso comum
e o conhecimento tribal que a gente tem. Já para 3 Sigma, podemos utilizar as 7 ferramentas básicas da qualidade, que é o diagrama de Pareto, Ishikawa, controle estatístico de processos, histogramas, entre outros. Já para 4 sigmas, a gente utiliza a caracterização do processo, que é mapeamento, MSA, entre outras, otimização de processos. E aqui já com 5 e 6 sigmas, a gente utiliza projeto para manufatura, projeto com padrão 6 sigma de tolerância e o produto de scorecard, ou conhecido também como balance scorecard. Então, o intuito dessa aula era apresentar para vocês de uma maneira muito sucinta a ferramenta 6 Sigma. Até a próxima!